Antes de darmos início à introdução do nosso capítulo, vamos dar uma breve introdução sobre a equação de Gibbs, que é a variação de energia livre igual à variação de entalpia menos a temperatura em Kelvin, que sempre será positivo, vezes a variação de entropia. A variação de entalpia é o conteúdo de energia de uma substância. Até o momento não é conhecida nenhuma maneira de determiná-la. Na prática, o que se consegue é medir a variação de entalpia de um processo se utilizando calorímetros. Essa variação é a quantidade de energia que foi liberada ou absorvida no processo. O ΔS, que é a variação de entropia, é a grandeza termodinâmica que mede o grau de desordem de um sistema. A energia livre de Gibbs é uma grandeza que busca medir a totalidade da energia atrelada a um sistema termodinâmico disponível para a execução de trabalho útil, trabalho que é atrelado ao movimento em máquinas térmicas, por exemplo. Se o resultado for menor que zero, ou seja, o valor for negativo, é um processo espontâneo. Mas se o valor for maior que zero, ou seja, for positivo, é um processo não espontâneo. Caso ele seja igual a zero, há um equilíbrio dinâmico. E se a sua proteína tiver mais de um domínio ou subunidade? São numerosos exemplos de proteínas de múltiplos domínios e de múltiplas subunidades na natureza. Por exemplo, a fibronectina, proteína da matriz extracelular, que é consistida em várias repetições de uma pequena unidade chamada domínio de fibronectina, e cada domínio compreende cerca de 100 aminoácidos e é globular. Além disso, os domínios são unidos como contas em cordão. Em muitos casos, os estados dobrados dos domínios individuais são estáveis à temperatura ambiente na ausência do resto da proteína. Isso só é possível se a estabilidade de um domínio não depender substancialmente de interação com outras partes da proteína. Já encontramos a hemoglobina da proteína com várias subunidades, seja as interações em sua proteína entre domínios ou subunidades, e elas envolvem grupos químicos específicos em um arranjo espacial particular. Agora, suponha que você esteja interessado em uma proteína de dois domínios, por exemplo, o fosfoglicerato quinase de levedura, ou PGK. Nosso objeto de estudo não precisa ser uma proteína, mas simplificará as coisas na contabilização de todas as contribuições para a termodinâmica, principalmente inserida na biotecnologia, permitindo que o sistema seja uma estrutura covalente única. Os domínios individuais do fosfoglicerato quinase não são muito estáveis. Eles são desnaturados em temperatura ambiente, mesmo quando combinados em uma proporção estereoquímica de 1 para 1. Isso implica que a termodinâmica combinada de cadeia polipeptídica contínua e as interações de domínio-domínio são responsáveis pela estabilidade da proteína intacta. A situação pode ser modelada da seguinte maneira. Deixe os dois domínios serem chamados de A e B. Por exemplo, o domínio que está em cor preta vai ser chamado de A e o domínio em cor vermelha vai ser chamado de B. A diferença de energia livre entre o estado dobrado e não dobrado do domínio A sozinho é ΔG maiúsculo A. Este termo de energia não inclui contribuições de interações com o domínio B, como podemos observar nesta figura, onde o estado dobrado e não dobrado ele sofre uma variação de ΔGA, que é a variação de energia de Gibbs, que é relacionados às substâncias biológicas. Os estados mudança de energia livre e fatores de Boltzmann são exibidos na tabela deste slide aqui. Observe que, em geral, ΔG minúsculo A é diferente de ΔG minúsculo B, embora, na prática, os valores possam ser muito semelhantes. ΔG minúsculo AB igual a ΔG minúsculo A mais ΔG minúsculo B. Eles ocorre uma soma quando há a interação desses
desses dois domínios. Logo, posso dizer, essa tabela é completamente geral, pois se não houver interações entre os domínios, ΔGA fica igual a ΔGB, que é igual a zero. Então, e os fatores de Boltzmann correspondem são simplesmente igual a 1. Isso ocorre porque está numa função logarítmica. Toda vez que dá zero, no log de zero é igual a 1. E o que isso significa mais? Como é 1, significa que é 100%. Se esse é o estado que não houve interação, ou seja, quando a proteína A e B ela está completamente fechada, como vimos naquela figura, completamente fechada, sem nenhuma interação, a probabilidade de ela ter naquele determinado meio é de 100%. Quando não houver nenhuma interação, a probabilidade de ter aquela proteína é de 100%. Quando houver alguma interação, por exemplo, do domínio A, ele se desdobra sozinho, ele já começa a ter o fator de Boltzmann começa a existir, que é o Ka vezes a multiplicidade do A naquele meio. Ou seja, já tem uma certa probabilidade de encontrar esse estado onde o domínio A ele se desdobrou junto. E com isso tem um ΔGA, ΔGB na verdade. E com isso, esse ΔGB, após essa proteína GA se desdobrar sozinho, ela sem querer vai também fazer com que expor o domínio GB. Para explicar melhor sobre o ΔG pequeno de B e de GA, observe que a mudança de energia livre de expor a superfície do domínio B, que ela é inacessível ao solvente, quando o domínio A está presente, ou seja, ela está fechada aqui nessa parte da figura, é de ΔG pequeno B. E vice-versa. Como você observa na figura, quando o domínio A ele sofre o processo, passa para o outro estado, ele inevitavelmente expõe o domínio B para o solvente. E quando ele expõe o domínio B para o solvente, ocorre uma outra mudança de estado no domínio B. E isso ocorre vice-versa. Quando o domínio B individualmente passa para o outro estado, ele expõe o domínio de interação do A e ocorre também uma mudança de estado nesse domínio. Supondo uma situação hipotética, por exemplo, na presença do desnaturante químico chamado cloridato de guanidina, que observamos na figura, a proteína PKG, que é a fosfoglicerato quinase de levedura, ela sofre um desdobramento reversível ao aquecer ou ao resfriar, ou seja, relacionado à temperatura, sendo que ela exibe desnaturação a frio. No entanto, o caráter de transição é diferente tanto na temperatura alta quanto na temperatura baixa. Em relação a essas duas temperaturas, é bem diferente. Sendo assim, no desdobramento por calor, a transição é cooperativa, ou seja, ambos os domínios desdobram simultaneamente e os domínios individuais são aparentemente muito instáveis para serem encontrados em abundâncias apreciáveis. Como vocês podem observar, a maior probabilidade de encontrar é desse domínio aqui mostrado na figura, onde os dois se desdobram. Então, tem mais chance de você encontrar esse estado aqui dentro
do meio. E, por exemplo, vamos supor que o gás nitrogênio na superfície do Sol. Ele pode exibir dois estados, um estado excitado e um estado não excitado. Qual a probabilidade de encontrar no estado excitado lá na superfície do Sol? O gás hidrogênio. Ou seja, com o aumento da temperatura, é muito mais provável que eu encontre o estado excitável. Isso vale para esse exemplo aqui da proteína. Na transição de baixa temperatura, ocorre o contrário. O desdobramento não é cooperativo. Os domínios desnaturam independentemente. Isso sugere que a cooperatividade de transição do dobramento e de desdobramento depende das propriedades termodinâmicas, como por exemplo a temperatura, dessas interfaces da interface do domínio. Dispor ou não é a interface desse domínio. E se esse expor, ele vai interagir com outro domínio. Bem, esse é um fenômeno semelhante e é observado quando uma proteína com várias subunidades se dissocia em suas subunidades individuais em temperatura em torno de 0 graus Celsius, ou seja, ela vai se fragmentando em temperatura baixas. Em vez de estar toda acoplada, ela vai ter totalmente toda dividida. Sendo assim, então, tem maior probabilidade de encontrar nesse meio as substâncias de forma isolada, como mostra aqui na pequena tabela de Ka, multiplicidade do fator de Boltzmann aqui, Ka vezes a multiplicidade de A e Kb vezes a multiplicidade de B. Uma abordagem para racionalizar os estados termodinâmicos seria examinar as informações estruturais disponíveis, para ver se elas fornecem informações sobre a origem molecular do comportamento macroscópico. A análise da estrutura cristalina da PGK, fosfoglicerato quinase de levedura, revela que cada domínio tem uma certa quantidade de superfície inacessível ao solvente, que se torna solvatada quando a proteína se desenvolve. Na desnaturação por calor, ambos os domínios se desdobram simultaneamente, e se assume que se o domínio A tiver, por exemplo, 65% da superfície total enterrada, ele é responsável por C vezes 65% do calor absorvido, e C vezes 65% da mudança da capacidade de calor, como mostra na figura do slide. O mesmo tipo de raciocínio pode ser aplicado para estimar a entalpia de desdobramento do domínio B e as interfaces de domínio na temperatura de transição. Uma análise mais aprofundada da estrutura PGK mostra que cada domínio contribui para a interfase um pouco menos do que 500 angstrom ao quadrado de superfície hidrofóbica e 9 ligações de hidrogênio. Essas informações podem ser acopladas à termodinâmica de solvatação de pequenos compostos, modelo, e usada para avaliar a variação da energia livre de Gibbs A e B. Os termos ausentes são valores de referência para a variação de entalpia de A e B, e infelizmente não há maneira confiável de predizê-los por análise de estrutura cristalina. Para contornar isso, podemos substituir em valores diferentes, simular a capacidade de calor de toda a proteína de dois domínios em função da temperatura usando a equação, como mostra o slide, e comparar os resultados da simulação com os dados experimentais observados. Quando a simulação corresponder ao comportamento observado, pode-se supor que os valores das grandezas termodinâmicas usados na simulação são, no mínimo, próximos ao que se encontraria se experimentos para medir a termodinâmica da exposição da interface do domínio ao solvente pudessem realmente ser realizados.